Vamos então olhar para este caso, as consequências políticas que pode ou não ter, com o Ricardo Jorge Pinto, em direto da redação do Porto. Ricardo, bom dia. Miguel Macedo, Olá, bom dia. Tinha condições para continuar no cargo? Dificilmente. Havia aqui uma questão pessoal e havia uma questão política. Havia a questão da relação que ele tinha com alguns dos elementos que estão neste momento a ser investigados e depois há também o lado político. Ele tutelava os Serviços Estrangeiros e Fronteiras, cujo diretor parece ser uma das pedras principais desta mesma investigação. Parece-me que fez bem Pedro Passos Coelho em não aceitar de imediato o seu pedido de demissão. Isso teria criado uma suspeição acrescida relativamente ao grau de envolvimento de Miguel Macedo em todo este caso. Permitiu que ele permanecesse durante um período de reflexão, mas também de extensão dessa mesma suspeição sobre Miguel Macedo. Mas a verdade é que, a partir de agora, Miguel Macedo seria um catalisador das atenções mediáticas e até eventualmente também das investigações judiciais que tornariam a execução das suas tarefas praticamente impossível do ponto de vista da legitimidade e da autoridade que, como ele ontem disse, são absolutamente essenciais para exercer este cargo numa área tão delicada. Miguel Macedo diz que sai porque o cargo que ocupa ficaria fragilizado. E o Governo sai fragilizado desta saída de Miguel Macedo? Naturalmente que sim. Miguel Macedo era, para além de um ministro que tinha resolvido muitos dos problemas numa área que poderia dar muitos problemas, a área da segurança tinha um clima de tensão muito grande entre as várias polícias, entre as polícias e o governo, resolveu alguns casos difíceis, mas, por outro lado, Miguel Macedo era também uma ponte muito importante entre os dois partidos que fazem parte desta coligação. Em vários momentos, ele foi o intermediário fundamental entre Pedro Passos Coelho e Paulo Portas para a resolução de algumas matérias que dividiam os dois partidos acerca da estratégia governativa. E desse ponto de vista, Pedro Passos Coelho e Paulo Portas perdem agora uma peça muito importante em termos de coordenação política deste Executivo, não havendo muito mais pessoas neste momento no Governo que tenham essa capacidade e o perfil que Miguel Macedo desenvolveu e mostrou ao longo destes anos. Esse rombo na coligação poderá ter alguma outra consequência? Penso que não. Vamos ver agora qual é a solução encontrada e vamos ver se é sobretudo uma solução que agrada a ambas as partes, exatamente para que essa coesão seja mantida. Não vejo grandes condições para que haja uma remodelação profunda. De resto, Pedro Passos Coelho já disse que a substituição seria breve, em breve. Isso significa que será cirúrgica, apenas afetará este Ministério. Dependerá também agora muito daquilo que será o perfil da escolha dessa pessoa, que terá que ser não apenas alguém que venha exercer essa tal função política, mas que a faça de agrado para as duas partes, na medida em que Paulo Portas e Pedro Passos Coelho terão também, em relação a esta matéria da segurança, é preciso aqui recordar que a área da segurança é uma área que é sempre muito acarinhada pelo CDS em termos eleitorais, em termos de preocupação fundamental da estratégia do partido e que, portanto, não pode criar aqui mais nenhuma cisão num momento particularmente sensível para o Governo, na medida em que se está a entrar no último ano da legislatura e o ano eleitoral, onde ainda se discute também se PSD e CDS irão ou não juntos para essas eleições. E atendendo a todas essas nuances, entre os nomes mais falados, nomeadamente hoje pela imprensa, por exemplo, Fernando Negrão ou também Marques Guedes, Luís Montenegro, entre estes nomes, qual é que te parece mais plausível? Eu penso que o grande dilema de Pedro Passos Coelho é saber se vai buscar alguém fora, isto é, faz um reforço do Governo não mexendo em mais nenhuma outra pasta do seu Executivo, ou se, tendo até eventualmente dificuldades de ir angariar alguém fora. É preciso recordar que estamos no final de legislatura, não haverá muita gente disposta a aceitar vir para um cargo onde já não poderá fazer muito, já não poderá fazer grandes alterações, nem formatar esse Ministério à sua imagem, ir buscar alguém dentro do Executivo. E aí, naturalmente, Marques Guedes surge como um nome preferencial, até porque, para este cargo, é preciso alguém não apenas que conheça muito bem a orgânica governamental, mas que tenha uma autoridade pelo seu peso político, que não vejo muito mais pessoas neste momento a ter. Há ainda a possibilidade de ir à Assembleia ou à bancada parlamentar do PSD e do CDS, ir buscar mais alguém, mas tendo em conta o equilíbrio de forças entre os dois partidos, dificilmente poderia ser alguém do CDS, era um reforço de competências e de poderes
que Pedro Passos Coelho neste momento não poderia aceitar, e do lado do PSD também não se vê muitas outras possibilidades que Pedro Passos Coelho possa neste momento recorrer. O cenário da reforma mais profunda, como eu disse há pouco, parece-me pouco provável, embora, na verdade, tivesse aqui duas vantagens. Por um lado, ofuscava de alguma maneira o impacto mediático do Congresso Socialista que vai decorrer daqui a 15 dias e poderia dar aqui um acrescento de uma lufada de ar fresco que neste momento poderia até eventualmente ser vantajosa para a imagem do Executivo para este ano eleitoral de combate com o Partido Socialista que, debaixo agora da liderança de António Costa, mostra uma outra agressividade. Obrigada, Ricardo Jorge Pinto, aqui a análise do comentador da RTP.